Deus conhece o barro do qual você foi feito. Bom dia, bom dia! Segunda-feira finalizamos quase aí já o mês de novembro. Nós estamos aqui já para essa live espiritual, onde nós falaremos justamente disso, que Deus conhece as nossas fraquezas. Bora lá convidar as pessoas para estarmos aqui nessa live matinal, segunda-feira, dia 28 de novembro. Vamos para o nosso momento. Bom dia, Rosane, bom dia, Elisa, querida, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Vamos mandar esse aviãozinho para as pessoas, para convidá-las aqui, para estar aqui conosco. Já estou mandando, estou acordando o povo. Vamos acordar esse povo, para que eles estejam aqui conosco nessa live espiritual, para que nós possamos falar de Deus, falar da nossa vida, falar um pouquinho de nós, falar um pouquinho de como nós estamos vivendo a nossa espiritualidade, como nós estamos vivendo a nossa santidade. Olha lá, estou mandando convite para todo mundo. Quero que você convide também outras pessoas para que estejam aqui conosco nesse dia, para que nós possamos desfrutar dessa segunda-feira já, não é? Com muito mais amor, felicidade e tudo mais, porque nós estamos, afinal de contas, na presença de Deus. Bom dia, bom dia. Eu tô mandando um aviãozinho ali, gente. Chama esse povo. O povo não costuma acordar cedo, não, né? Acho que só nós. Acho que é só nós. Tudo bem com vocês, queridas? Oh, meu Deus, que bênção que está aqui na presença de Deus e junto com vocês. Isso é bom demais. Bom demais. Vamos chamar o pessoal. Gente, pessoal, acho que não acorda cedo não, né? Eu acordo 5 horas da manhã, eu acordo 4 e pouco. O povo não acorda não, gente. Não sei não, acho que eu tô ficando velha. Vamos lá. Tô chamando esse povo, vou chamar mais um tanto aqui. Vamos lá. E aí nós vamos falar justamente sobre isso. Nós vamos falar sobre a presença de Deus na nossa vida e o quanto Ele sabe que nós somos feitos de um barro fraquinho, frágilzinho, né? Cristiane, bom dia, bom dia. Olha lá, a Elisa tá rindo. Eu falei que o povo não acorda cedo, não, gente. Acho que é só nós. Acho que eu tô ficando velha. Tô ficando velha, não é possível. É nada, né? Nós estamos ficando jovem, nós estamos acordando cedo, com disposição. É isso. Nós estamos mais jovens do que muitas pessoas, não é? Bom dia, Cris. Ó, um coraçãozinho para vocês aqui, ó, fortes, aguerridas que estão aqui comigo logo pela manhã. Vamos lá. Pessoal, vou falar para vocês hoje de algo que ontem eu estava ali. O que Deus vai falar amanhã na live, né? Porque é sempre inspiração dele. Olha lá, Elisa, sabedoria. Gostei, sabedoria, isso mesmo. Elisa, isso não é sabedoria. É aproveitar o dia, né? Carpe diem. É acordar mais cedo para aproveitar o dia e dormir mais cedo. Não é? Nós vamos dormir mais cedo, mas nós acordamos cedo. Quando é 8 horas da manhã, nós já fizemos um monte de coisa. Gente, são 6h48 agora. Eu já rezei os 4 terços, ou seja, o rosário inteiro. Já fiz todas as orações com o Instituto Hesed. Já tomei café. Já organizei algumas coisas aqui em casa. Olha só, 6h48 da manhã já fiz tudo isso. Já tomei uma garrafa dessa inteira de água. Já tô indo para a segunda garrafinha, para cuidar do corpo também, já comi fruta, ou seja, 6h48 da manhã eu já fiz tanta coisa. Aí a pessoa fala assim, meu dia não rende. Claro, acorda 9 horas da manhã, vai render que jeito, gente? Vai render que jeito? Não vai render, né? Mas é isso, cada um, como a gente fala no coach, cada um tem a vida que merece. A pessoa não quer acordar cedo, não quer pagar o preço, depois quer ter uma vida maravilhosa. Não vai ter, gente. Mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui, Eliane, bom dia, Eliane, tudo bem, querida? Quero trazer para vocês uma palavra. Ontem eu estava meditando, né, ali, em oração, e pensando, falei, Deus, o que eu vou falar? Eu estava até lendo um livro, na verdade, que chama Imitação de Cristo, que é um livro sensacional, que eu já tinha lido, 70% dele eu voltei para a página 1, porque a época que eu lia, que eu comecei a ler, um sacerdote me indicou, eu não tinha feito coach na época, e agora eu tô voltando a leitura com o olhar de coach, né? Com tudo que eu já aprendi, com todas as ferramentas. Então, é outra leitura. Meu Deus do céu, como Deus está falando. E aí me suscitou isso. Deus conhece o barro do qual você é feito.
Deus conhece o barro do que eu sou feito. Daiane, bom dia! Olha só, então Deus conhece, mas o que quer dizer isso? Deus conhece o barro que eu sou feito, Deus conhece o barro que você é feito. Gente, quando Jesus, olha ali, espaço tinha, entrou, bom dia, bom dia. É importante nós sabermos que na nossa caminhada de espiritualidade, dentro da espiritualidade, Deus, ele sabe exatamente quais são as suas fraquezas e as minhas fraquezas. Nisso, mas por que você está repetindo isso? Vou explicar, já vou fechar o pensamento, tá? Já vou concluir daqui a pouco esse pensamento. Eu atendo muitas pessoas e dentro de um processo de coach eu trabalho muito a espiritualidade. Bom dia, Kelly! Eu trabalho muito a espiritualidade dentro do processo de coach, porque é o primeiro pilar que nós trabalhamos, independente de religião, é o pilar espiritual. E eu vejo que na espiritualidade muitas pessoas não crescem, espiritualmente falando, porque elas ficam se achando indignas, não merecedoras da graça de Deus. Então nós trabalhamos ali tanto a identidade, a capacidade e o merecimento. Dentro dessa parte do merecimento, por não saber a identidade de filho de Deus, a pessoa não se acha merecedora de receber. Gente, é sensacional isso dentro de um processo de coaching. Mas eu quero trazer de uma maneira geral para vocês. E como eu tenho muitos clientes, eu vejo essa debilidade, eu vejo essa deficiência quando eu trabalho dentro de um processo de coaching, ontem o Espírito Santo me suscitou para falar isso. Então, olha só. Vou repetir. Eu até anotei. Deus conhece o barro do qual eu e você somos feitos. Quando nós falamos ali de São Pedro, quando São Pedro é escolhido para ser a pedra fundamental da igreja, quando São Pedro é escolhido para ser o apóstolo, né, predileto de Jesus, para fundar a igreja em cima dele, não o apóstolo predileto, que era São João, mas eu digo assim, para a fundação da igreja, para que, né, o primeiro papa foi São Pedro, e ele fala ali para Pedro, tem uma passagem, né, da Bíblia que ele fala assim, Pedro, tu me amas? Eu acho que não sei, acho que João, no Evangelho de São João, capítulo 21, salvo engano. Eu não peguei aqui para ver. Quando ele fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, mestre, eu te amo. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, Senhor, eu já disse que te amo. Novamente Jesus pergunta, pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, Senhor, eu já disse que eu te amo. E Pedro fica até com uma certa indignação. Mas por que Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? Não é porque Jesus não conhecia Pedro, ou duvidava do amor de Pedro por Jesus. Mas ele perguntou para que o próprio Pedro, presta bem atenção, quando Jesus pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Quando Jesus pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro, até de uma certa indignação, fala assim, Jesus, eu já te disse que eu te amo, mestre, eu já disse que te amo. Jesus faz essa pergunta não é porque ele, Jesus, duvide que Pedro ama, mas é para que Pedro compreenda que ele realmente ama Jesus apesar das suas fraquezas e que ele é digno sim de ser o fundador da nossa igreja, a pedra, não é, da nossa igreja. Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra fundarei a minha igreja. Então Jesus estava mostrando ali para Pedro que apesar das fraquezas, apesar dele ter negado Jesus, apesar de que ele negaria Jesus, né, várias vezes, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Não para que ele compreenda que Pedro ama, para que ele tenha certeza que Jesus já sabia, mas para que Pedro se ouça 3 vezes e compreenda que o amor dele não está ligado àquilo que ele, os pecados dele, aquilo que é fraqueza nele. Ou seja, Jesus pergunta para que Pedro tenha certeza, eu sou pecador, mas eu sou merecedor da graça de Deus. Eu sou pecador sim, eu sou feito de barro, eu posso quebrar a qualquer momento, eu posso fraquejar a qualquer momento, eu posso diluir a qualquer momento. Mas o amor de Deus por mim não vai mudar. Gente, vocês estão entendendo o quanto é importante nós termos essa clareza, essa certeza
de que Deus não me mede pelos meus pecados. Deus não vai me medir pelos meus pecados. E Deus não vai me dar uma graça maior ou menor pelos meus pecados. Deus não vai tirar de mim a minha missão pelos meus pecados. É claro que Ele quer ver um movimento nosso todos os dias, no sentido de eu busco ser melhor a cada dia. Mas jamais Deus vai me retirar uma graça porque eu pequei. As pessoas têm uma ideia de um Deus punitivo, de um Deus que está de chicote na mão, e está lá anotando, cada pecado que eu fizer Ele vai me dar uma chibatada. Gente, Deus é Pai. Deus não tem escravos, Deus tem filhos. Quem tem escravo é o demônio. Quem tem de escravo é o inimigo. Nós somos filhos, nós somos filhos, nós somos filhos. E quem nos acusa é o inimigo. Então o inimigo fica ali com a cadernetinha, tá vendo? Você fez isso. Agora você é indigno da graça de Deus. Por quê? Porque quando ele faz isso e trabalha isso na nossa mente, nós, por nos acharmos indignos da graça de Deus, nós nos afastamos das promessas de Deus. Nós mesmos nos acusamos quando nós aceitamos essa acusação que vem do inimigo. Deus sabe o barro do qual você foi feito. Deus conhece exatamente as suas fraquezas. Deus conhece exatamente as suas misérias e as minhas misérias. Porque quando eu falo de você, eu estou falando de mim. Quando eu falo de mim, eu estou falando de você. Gente, Deus sabe exatamente os pecados que nós cometemos, as misérias que nós temos, onde nós caímos. Mas apesar disso, Ele que é misericordioso, não. Ele é a misericórdia. Ele cuida de nós. Ele nos dá a graça, Ele nos concede o Espírito Santo para nos conduzir todos os dias. Então as pessoas, elas ficam muito afastadas de Deus, porque por se acharem indignas de estar na presença de Deus, indignas de receber a graça, indignas de receber o presente que Deus te dá todos os dias. E muitas vezes a pessoa fala assim, gente, mas eu oro, eu rezo, né? Porque eu tenho uma vida de oração. E as coisas não acontecem na minha vida. Dá uma olhadinha na sua vida. O que tem impedido você de receber a graça de Deus? Será que não é você mesmo o seu acusador diante de Deus? Mas eu não tenho que entender que eu errei, eu não tenho que reconhecer os meus pecados? Temos, claro, porque sem essa consciência nós não vamos progredir. Mas uma coisa é eu reconhecer os meus pecados, pedir perdão a Deus e seguir a minha vida. Outra coisa é eu reconhecer os meus pecados e ficar me acusando daquele mesmo pecado pelo qual eu já pedi perdão a Deus. Quantas vezes, e eu estou falando isso porque eu já fiz isso, quantas vezes que eu fiquei me acusando por um pecado que eu já tinha até confessado ao sacerdote. E chegou a um ponto de um sacerdote um dia falar para mim, filha, você já confessou esse pecado. Se perdoa, porque você não está se perdoando. E aí ele me deu um chacoalhão. Isso lá atrás, eu ainda nem trabalhava com inteligência emocional. Mas hoje, trazendo para o nosso campo, para aquilo que nós estamos falando hoje, Deus conhece o barro do qual eu fui feita e você também. Ele sabe das nossas misérias. Ele conhece cada fraqueza que o nosso coração tem. Só que Ele quer saber se você o ama. E quando você diz assim, sim, Senhor, eu te amo. E eu reconheço a minha iniquidade, eu reconheço diante de mim está toda a minha culpa todos os dias. Mas eu entrego, inclusive, essa culpa. Eu entrego o meu pecado, mas eu entrego também essa culpa, ela não é minha. Quem está me acusando não é o Senhor, é o inimigo. Então, Senhor, eu sou feita de barro? Sim, eu sou feita de barro, sim. Eu sou pequena, sim, eu sou fraca, sim. Então eu estou entregando, Senhor, tanto as minhas fraquezas como essa culpa. Porque quem está me acusando é o inimigo, não sou eu. E não és tu, Senhor, que me acusa. Porque o Senhor é a misericórdia. O Senhor não é misericordioso, o Senhor é a misericórdia. Bom dia, Vanessa. Duas Vanessas. Entrou a Vanessa Del Vesco e a Vanessa Prestes, minha coach querida. Ô, gente, bom dia, bom dia. Nós estamos falando sobre a nossa fraqueza, a nossa miséria, aquilo que Deus já conhece e que muitas vezes nós deixamos de receber a graça justamente porque o inimigo nos acusa dessa fraqueza.
dessa miséria. Mas Deus já conhece a nossa fraqueza. Deus já conhece a nossa miséria. Então, quando Jesus fala ali para Pedro, Pedro, você me ama? E por 3 vezes. E Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Jesus estava perguntando isso para que Pedro se ouvisse, para que Pedro tivesse a certeza do amor dele por Jesus, apesar das suas misérias. Porque para cuidar do seu rebanho, Jesus tinha que falar, Pedro, essa fraqueza não impede de eu te nomear, não é pastor das ovelhas, da minha igreja. Porque tu és pedra, sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. Então, quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, ele quer falar para Pedro, Pedro, a tua fraqueza, a tua miséria, a tua mazela não impede de que eu te dê a minha graça. Gente, olha o cargo, né, digamos assim. Olha o poder que Deus concedeu a Pedro. Tudo que desligares do céu, né? Tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu, mas também tudo que ligares será ligado. E apesar de todas as misérias, todas as fraquezas, ele foi escolhido. Então Deus não vai escolher o mais forte, ele vai escolher o mais humilde, o mais simples, aquela pessoa que ela se reconhece carecedora da graça de Deus. Então, quando nós olhamos para as nossas fraquezas, sim, olhamos, temos a consciência de que erramos, pedimos perdão a Deus, mas isso não impede que Deus nos dê um cargo na missão, né, no seu reino, para que nós possamos executar. Porque olha só, se Deus dá um poder para uma pessoa que não carece da misericórdia de Deus, que não carece da presença de Deus, que não carece da força de Deus, essa pessoa não vai desenvolver essa missão. Por quê? Porque essa pessoa ela acha que ela é boa o suficiente, que ela é maravilhosa o suficiente, que ela é forte o suficiente e que não é Deus quem vai agir nela, mas sim ela mesma, pelas suas forças, pela sua, né, eu sou maravilhoso, eu sou o top das galáxias. Então, a graça de Deus ela vai ser dada justamente para aqueles que se reconhecem mais humildes, mais pequenos, mais pobres. Mas nós temos que nos reconhecer assim. Mas nós somos amados por Deus, apesar da fraqueza, da miséria, da pobreza. Apesar de eu não estar preparado para essa missão, Senhor, eu não me sinto preparado para essa missão, Senhor. Me capacita. E aí Deus vai agir. Porque se eu já achar, não, eu estou ótima para essa missão, vamos lá, eu sou forte, pelas minhas forças, o orgulho entre mim, a arrogância entre mim, a prepotência entre mim e entre você. E o que acontece? Aquela missão que era uma missão dada por Deus se transforma numa missão que eu quero fazer do meu jeito, que você quer fazer do teu jeito. E aí é claro que não vai ter o sucesso que teria de acordo com a vontade de Deus. Aí nós fraquejamos, aí nós caímos. Aí aquela missão que a princípio era uma missão divina se transforma numa missão humana. Bom dia, Edna, querida, bom dia. Então quando Jesus mostra para Pedro, eu te escolhi apesar das tuas misérias, das tuas fraquezas. E quando ele pergunta, Pedro, tu me amas? É para que Pedro entenda que o amor de Deus sempre vai ser maior, vai suplantar as fraquezas do homem. O amor de Deus vai suplantar as fraquezas do homem a ponto de o próprio Deus vir e ser a nossa força. A ponto do próprio Deus vir e ser a nossa graça. A ponto do próprio amor de Deus vir e ser o que é a nossa sabedoria. O próprio Deus vem em nosso socorro. Quando nós reconhecemos que nós somos fracos, carecedores da graça dele. Vocês estão entendendo o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida? Ele não está esperando que você seja de ferro, de bronze, de ouro. Não. Ele quer que você reconheça, sou pó, foi feito do barro, vou voltar para o pó. Mas enquanto eu estiver nessa terra, e enquanto eu estiver em Deus, com Deus, Ele será a minha graça, Ele será a minha força, Ele será a minha sabedoria. E não tem missão, escuta bem o que eu vou te falar. Não existe uma missão que foi dada por Deus, para mim ou para você, ou para qualquer homem ou mulher na face da terra, missão que venha de Deus que nós não possamos cumprir. Porque não é por nós, é por Deus. Vou repetir. Não existe missão na face da terra
onde Deus designou alguém para cumprir, e essa pessoa, em obediência, estrita obediência a Deus, tenha se reconhecido fraco, carecedor da graça de Deus, que nessa missão não tenha prosperado. Quando não prospera? Quando entra o orgulho, a prepotência, a arrogância de eu achar que eu sou boa para cumprir essa missão. Agora, enquanto eu souber que quem está me levando adiante nessa missão é Deus, essa missão vai prosperar. Porque ali tem a mão de Deus, ali tem a graça de Deus, ali tem a benevolência de Deus, ali tem a misericórdia de Deus. Gente, vocês estão entendendo o que Deus está falando com você e comigo nessa manhã? Se Deus te deu uma missão e você está se achando miserável, pequeno para cumprir, que bom. Porque quem vai agir é Ele. Não renegue essa missão. Não deixa de cumprir essa missão. Jamais pare no caminho achando que você não vai conseguir. Peça ajuda daquele que tudo pode. Porque se você realmente falar, não, essa missão não é para mim porque eu não sei cumprir, ela não vai ser. Você não vai cumprir. Porque você está colocando a tua esperança, não é? A tua força em você. Mas nós temos que colocar a nossa esperança, a nossa força, a nossa vibração para que essa missão dê certo naquele que tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, essa palavra não é vã. Presta atenção nessa palavrinha. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você diz tudo posso naquele que me fortalece, é porque tudo você vai poder. Porque quem está te fortalecendo não é você mesmo, é Deus. Então, quando nós olhamos para nós, nos reconhecendo, sou barro, sou pó, mas eu tenho um Deus que me sustenta, Ele vai vir em seu auxílio, em seu socorro. Porque Ele conhece o barro do qual você e eu fomos feitos. Gente, é muito poderoso isso. É muito poderoso, porque eu não espero nada de mim, mas eu espero tudo de Deus. Eu não espero que de mim saia coisa boa por mim mesma, mas vai sair coisa boa porque Deus age através de mim. Isso é humildade. Isso é reconhecer que a força não é minha, é de alguém que está muito acima de mim e que me ama infinitamente apesar dos meus pecados e que me ama infinitamente apesar das minhas mazelas. Gente, quem é que está compreendendo isso? Coloca um eu aí, coloca uma mãozinha, né? Então, quando nós olhamos para a nossa fraqueza, para a nossa miséria, muitas vezes nós duvidamos do amor que nós temos por Deus. Olha ali, Elisa está dizendo eu. Então, quando nós precisamos parar de vez em quando e olhar e fazer esse raciocínio, Senhor, eu sou fraca, sim, mas essa fraqueza não me impede de cumprir a minha missão aqui na terra. Ali, Daiane colocou também um eu. Senhor, eu sou fraca, a minha fraqueza, e às vezes até fazer essa oração, Senhor, que a minha fraqueza não me impeça de cumprir a missão que o Senhor me designou. Porque se rei Davi olhasse, quando ele era lá pastor de ovelhas, e ele olhasse e falasse, Senhor, mas eu sou fraquinho, não vou cumprir isso não. Não sou soldado, não sei guerrear, é impossível vencer esse gigante Golias. Ele não teria se tornado o rei que ele se tornou, não é? Com todos os defeitos, com todas as mazelas, mas o pai de um outro grande rei, Salomão. Porque se Davi tivesse olhado e falado, não, gente, eu sou pastor de ovelha, não tem nada a ver, não. Isso aqui não vai dar certo, não vai rolar. Eu tenho que ficar ali, vou lá na frente de Golias. Olha o tamanho de Golias, Jesus. Ele podia ter falado isso. Olha o tamanho de Golias. Tem um monte de soldado ali, nem eles querem lutar contra Golias, por que eu vou ter que lutar? Davi podia ter falado isso? Podia ter falado isso. Assim, eu sou pititinho, pequenininho, não sei pegar numa arma. Eu tenho aqui um estilinguezinho, né, uma funda com 5 pedrinhas. Olha o tamanho de Golias, o cara é lutador, o cara é um soldado. Ele sabe guerrear, eu nunca nem guerriei, não sei nem o tanto de gente que tem. Bota outro no meu lugar. Se Davi tivesse feito isso, ele não tinha se tornado o rei Davi. Agora, o que Davi fez? Senhor, eu aceito,
mas vem em meu auxílio. E quando ele chega diante de Golias, o que ele fala? Você vem com espada, com escudo, e eu venho em nome do Senhor. E ele derrotou Golias. Porque ele não colocou a sua confiança na sua força, ele colocou naquele que tudo pode. Então para de falar, não dá certo, eu não sei fazer, fulano é melhor do que eu. Vai e cumpra a sua missão, porque a sua missão só você vai cumprir. Deus está esperando o seu sim. Agora, tenha a humildade de falar, Senhor, eu aceito ir para o combate. Eu aceito ir para o campo de batalha. Só que venha o Senhor à minha frente, lutando em meu favor, trabalhando em tudo aquilo que precisa ser trabalhado em mim, nas minhas misérias, nas minhas mazelas, nas minhas dificuldades, Senhor. Esteja o Senhor à minha frente me conduzindo, porque eu, pelas minhas forças, eu não consigo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então tenha a humildade de reconhecer que não é você a fazer, que é o próprio Deus que vai fazer por você. Bom dia, bom dia, Eleusa, é isso? E André, bom dia. Olha só, então quando eu coloco isso, a minha fraqueza, como o rei Davi colocou, diante de Deus, quando eu coloco a minha fraqueza, mas eu aceito a missão e falo, Senhor, não estou vendo como ganhar essa guerra não, mas o Senhor vem em meu auxílio. E Deus vai mandar anjos, Deus vai mandar pessoas, Deus vai prover. Porque Ele conhece as nossas mazelas. Então a grande missão, ou a pequena missão, ela vai ser dada conforme a vontade de Deus para pessoas miseráveis, pequenas e pobres. Que se reconhecem necessitadas, que carecem da vontade de Deus. Então Ele vai fazer. Porque a obra não é tua, a obra não é minha, a obra é dele. Gente, quando nós entendemos isso, que é o Espírito Santo que vai agir através de nós, na nossa pobreza, na nossa fraqueza, e quando nós entendemos que quem nos culpa é o inimigo, quem te acusa, quem me acusa, muitas vezes é o inimigo, para nos afastar da graça de Deus, para impedir que a graça de Deus haja, né, por meio de nós, para chegar em outras pessoas, inclusive. Quando nós compreendemos isso, nós tiramos a munição que nós damos para o inimigo nos acusar. Agora, enquanto você estiver se sentindo culpado, incapaz, pequeno, e querendo colocar força em você para executar aquilo que foi dado por Deus, você não vai cumprir essa missão a contento. Gente, é tão bom quando nós nos colocamos no colo de Deus, quando nós entendemos que tudo que nós precisamos vem dele, não vem de nós. Então nós precisamos olhar para isso, né, como eu falei lá já desde o início, o quanto eu sou fraca, mas o quanto que Deus me ama apesar da minha fraqueza. O quanto eu, por mim mesma, não consigo fazer. Mas o quanto que Deus pode fazer através de mim, se eu me colocar no colo do Pai. Se eu reconhecer, como o rei Davi, pequena, mas eu venho lutar em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que tudo pode. Oi, Patrícia, Harumi, bom dia, bom dia. Deus abençoe minha sobrinha querida Patrícia. Camila, bom dia. Então, que nós possamos nos abrir ao Espírito Santo de Deus, sabendo que Deus é misericórdia pura. Ele não vai ter pena de nós, Ele não vai ter dó de nós, Ele não vai ser bonzinho conosco porque nós merecemos, Ele vai ser porque Ele é misericórdia pura. Então, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos que Deus nos conhece, Ele nos conhece de dentro para fora, de fora para dentro. Foi Ele que soprou o sopro divino sobre nós, não é? Foi Deus Pai que pegou aquele barro do qual nós fomos feitos, moldou e soprou o sopro de vida do Espírito Santo sobre nós. Então Deus espera que você se reconheça carecedor da misericórdia dEle e que você necessita da força, da graça, da sabedoria dEle para cumprir a sua missão. Agora você não pode mais, depois dessa live, ficar contando historinha de que você não vai cumprir a sua missão
Porque não é para você, porque você é fraco, porque você é miserável. Então, se você chegou no final dessa live, você assista ela desde o começo, para você entender o que eu falei aqui agora. E eu peço que o Espírito Santo te conduza, que você tenha ousadia no Espírito Santo de cumprir a sua missão. Porque tem pessoas que só vão ser atingidas por você. Não sou eu que vou chegar na casa delas, mas é você. Nisso você está falando que eu tenho que fazer live? Não sei. Conversa com Deus, é Ele que vai te dar a missão, não sou eu. Conversa com Deus. Senhor, eu estou cumprindo a minha missão para o que eu vim aqui na terra? Ou estou escondendo atrás de um medo? Estou me escondendo falando que eu não sou capaz? Estou me escondendo achando que eu não sou boa ou boa o suficiente? Porque, gente, tem pessoas que vão fazer lives. Tem pessoas que vão visitar doentes. Tem pessoas que vão visitar outras pessoas e com uma palavra vai salvar e sarar aquela ferida daquela pessoa. Então para de se acovardar e se esconder falando que você é fraco. Porque enquanto você estiver falando isso, você vai continuar fraco. Mas quando você colocar toda a sua esperança num Deus que levantou Davi para ser um rei de um exército, os exércitos inteiros, um pastor de ovelha. Quando ele levantou Pedro, um miserável pecador, para ser o primeiro papa, ele pode levantar você para ser o que ele quiser em você. Então para de contar historinha, para de ficar falando mentirinha, se escondendo atrás de fraquezas que você sabe que podem ser superadas por Deus. Então que você, nesse dia, assista essa live lá do começo, porque é pra você. É pra você que Deus está falando. E teve gente que entrou aqui por último. E Deus está falando pra você. Para de se acovardar. E vai fazer o que Deus te mandou já faz, tempo. Que o Espírito Santo conduza cada um de vocês, que o Espírito Santo me conduza na nossa missão, para que nós possamos ser aquilo que Ele sonhou para nós. Para que as pessoas que Ele sonhou que seriam atingidas através de nós sejam atingidas. Para que todas as almas sejam salvas. Porque eu e você entramos no campo de batalha. Para lutar, não pelas nossas forças, mas por um Deus que vem à nossa frente. Bom dia, Jússi. Bom dia, Paulo, amigo querido. Saudade de ti, da Laurinha. Bom dia, Neuzinha. Bom dia. Gente, que o Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, conduzindo, guardando, protegendo, iluminando e dando essa ousadia no Espírito para você fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer faz tempo. Que essa semana seja abençoada, de luz, de bênção, de graças poderosas. Semana que vem eu vou fazer a live de outro lugar, porque eu não estarei aqui em Maringá. Onde será que eu vou? Me acompanhem nas redes que vocês vão ver para onde eu vou. A live, lembra outro dia eu fiz uma live lá de Porto Seguro? Agora a live segunda-feira que vem vai ser de outro lugar, tá? E vai vir muita novidade aí. Me sigam lá nos stories, porque vai ter coisa boa e demais. Beijo para quem entrou agora no final, Bernadette. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus, um excelente dia, paz e bem para todo mundo.